que esse diálogo a gente precisa começar a ter dentro da universidade, né? Ou seja, e dentro da escola a gente está começando a ter. Acho que tem toda uma ideia, e a engenharia é muito propícia para isso, de tirar o aluno da sala de aula e deixar ele ir lá colocar a mão na massa, né? Eu vi algumas experiências em Clemson, por exemplo, alguma coisa, em que a gente tinha a sala de aula e uma oficina de produção de carros integrada. Então, assim, tinha os computadores, o pessoal ia para os computadores, fazia a simulação e eles já saíam ali, já começavam a montar aquele carro ali mesmo. Acho que a URGS vai ter que se desafiar a pensar em modelos dessa natureza, em que a gente consiga ter a aplicação do conhecimento muito perto do treinamento, né, teórico que a gente tem. Mas isso demanda investimentos, isso demanda relações, provavelmente. A gente não vai conseguir crescer muito a relação docente-discente. Então a gente vai ter que integrar nesse processo de ensino os nossos doutorandos, os nossos pós-doutorandos, ou seja, vai ter que ter uma equipe de ensino mais ampla e uma equipe em que, inclusive, esses novos estudantes de pós-graduação também sejam novos docentes em preparação e partícipes ativos dentro dessa política de formação desses alunos, né? Para isso a gente vai ter que fazer alguns ajustes até em termos de regulamentação interna, né? A gente vai ter que estimular isso de alguma forma. A questão do foco, né? Ou seja, da gente nem enxergar o gorila de vez em quando, isso é muito perigoso na engenharia, né? Então, no momento que a gente começa a fazer a pessoa só perseguir aquilo que nós queremos que ela faça, a gente perde justamente a chance de enxergar gorilas que são o capital, né, de conhecimento que a gente quer, as soluções novas, são a lâmpada elétrica, né? Ou seja, a gente acaba fazendo, é assim que se constrói vela, né? Por quê? Porque, de novo, a engenharia é muito preocupada com isso, porque, afinal de contas, essa vela tem que iluminar, e se a vela não iluminar, as pessoas vão ficar no escuro. Então, vamos ensinar a construir bem a vela, mas aí, às vezes, a gente fecha a janela de, opa, tu quer pensar numa coisa doida de fazer energia elétrica? Como é que a gente provoca isso nos estudantes, de fato? A obsolescência é um problema terrível, né? Ou seja, de fato, a gente está formando profissionais para um mercado que, às vezes, nem surgiu, né? E a gente percebe isso muito bem, né? A gente tem criado cursos novos e já tem demandas para novos cursos, biomédica, automotiva, né? E são justamente na interface. Então, nesse sentido, eu tenho uma campanha interna na escola de engenharia, provavelmente vou precisar de aliados para levar isso. Nós temos que acabar com os departamentos, né? Eu já disse isso várias vezes, o departamento é clássico demais. Hoje, nós precisamos de outras estruturas se a gente quiser promover inovação, se a gente quiser promover interdisciplinaridade. O departamento força as pessoas a ficarem nas suas caixinhas, né? Então, está na hora da gente pensar, talvez, numa reestruturação geral dentro da universidade que favoreça uma fluidez maior entre os campos de conhecimento e aí sim, né, dê espaço para essa inovação. E por último, a questão da linguagem, da comunicação, né? Engenheiros, obviamente, a gente treina eles muito mais matematicamente e fisicamente, né, para os processos matemáticos e físicos do que para a comunicação, mas sem comunicação a gente não consegue passar, isso muitas vezes acontece, né, para a sociedade, até a necessidade de investimento em o que vão ser as tecnologias daqui 10 a 15 a 20 anos. Né? Se a gente não consegue vender a ideia de que, eu estou estudando nanotubos, eu não tenho certeza para que essas nanoestruturas vão servir, mas eu preciso investir nisso. A gente tem que vender essa sociedade. E nesse sentido a gente precisaria talvez falar com os nossos amigos lá do jornalismo, das relações, porque a gente tem uma ausência de um jornalismo científico no país, né? A gente tem muito poucos interlocutores na imprensa. A universidade precisaria se abrir mais, mas ela precisaria ter interlocutores dentro da imprensa que pudessem ajudar a levar uma agenda científica para o público. Senão a gente fica uma agenda criminal, ou das novelas, ou isso e aquilo, e a gente não consegue mobilizar a nossa sociedade para algumas dessas grandes questões. E eu acho que existe uma demanda, as pessoas querem inovações, né? Eu acho que a Apple veio aí para mostrar como a gente consegue mexer com o subconsciente das pessoas para que elas tenham desejos tecnológicos. A questão é que a gente não explica para a sociedade que desejos talvez ela deveria estar querendo, ou seja, para onde ela deveria estar botando dinheiro do seu pré-sal e etc., para que a gente possa, daqui a alguns anos, estar com revoluções e que o Brasil esteja não só reproduzindo modelos, como na questão da substituição de importações, mas também exportando modelos, né? Porque é isso que vai fazer com que o país seja competitivo e que haja riqueza para distribuir e a gente tenha melhores condições. Então, achei bem estimulante nesse sentido, acho que a gente certamente deveria reproduzi-la dentro da própria escola de engenharia, né? Como o próprio Bergman falou, às vezes os nossos engenheiros estão tão focados no resultado que é difícil fazê-los refletir sobre que resultado a gente quer, né? Mas acho que
é a nossa missão, né? No momento que a gente, os mais velhos principalmente, né? Quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, é engraçado porque a gente começa a pensar no legado que a gente vai deixar, uma coisa um pouco diferente, né? Acho que é bom, assim, acho que a senioridade, eu acho que ela, em bons casos, porque tem casos em que a senioridade se torna mais cabeçadora, mas em bons casos ela te permite ser mais generoso, no sentido de, eu quero deixar alguma coisa, eu quero contribuir de alguma maneira para que a gente possa ter evoluído, e acho que é isso que a gente deve começar dando na universidade. Então, algumas reflexões aí, obrigado por ter me despertado, né, todas elas, algumas mexem com inquietudes que eu já tinha, outras começam novas inquietudes, mas certamente acho que são coisas que a gente tem que tentar ter algum espaço dentro das agendas tão atribuladas que a gente tem para discutir em termos de universidade. Eu acho que se a gente quer a URGS como uma das 200 melhores, e mais, uma das 200 melhores que esteja puxando o desenvolvimento que a gente pode ter em termos de melhoria da humanidade, a gente vai ter que realmente pensar o nosso modelo. A gente não vai poder ser levado pelas circunstâncias, mas a gente vai ter que estar empurrando o envelope dessas circunstâncias aí. Muito obrigado, professor. Então agora, peço desculpa de me atrapalhar. O debate do professor Berme, a mesa responde. Muito obrigado pela palestra, pelas manifestações tão inspiradoras. Falaram de coisas extremamente importantes. Esse fórum, realmente, eu acho fantástico de poder tomar um tempinho para parar, sentar e discutir coisas que são absolutamente essenciais. Eu vou começar salientando, não é o objetivo maior da questão, mas a professora Sônia colocou um ponto extremamente importante, que deve ser objeto de reflexão, sobre aquele exemplo do que aconteceu com o Parque Tecnológico. Nós esperávamos certas resistências, principalmente de mais velhos. Não foi dele que veio. A resistência veio de onde se esperava menos resistência, porque queriam um mundo novo, queriam um mundo cheio de oportunidades, mas não, nós estamos formando um aluno pleno de resistências contra a cultura da inovação. Não acredito que seja isso. Eu acho que é adaptado a um sistema no qual cresceu. E eu acho que é um assunto que merece uma reflexão bem maior do que aquela que nós tivemos até esse momento. Dentre N coisas importantíssimas que o professor Bergman colocou, tem uma que eu gostaria de voltar a tocar. Foi muito bem colocado aqui a formação que se exige do engenheiro, que não é só aquela formação antiga, mas precisa ir do mundo inteiro de formações. Bom, eu acho que muita gente diz isso. E a questão é, nós estamos fornecendo isso? E principalmente, o nosso modelo fragmentado. O modelo que nós continuamos fazendo, que a aula de química se dá aqui na química, aula de matemática se dá na matemática, aula de física se dá na física, quer dizer que um engenheiro passa diversos anos até chegar lá naquelas áreas, e ele atende a esse conjunto de necessidades. Ou se não atender, nós temos que mudar o sistema. Porque as reflexões estão todas no sentido, todos nós sabemos que existe esse conjunto de necessidades. A pergunta é, o que nós estamos fazendo para fugir da limitação que o sistema fragmentado coloca? Esse sistema fragmentado, como é que ele trata as iniciativas multidisciplinares ou interdisciplinares? Vira o percurso combatente, não é possível, não dá, porque, ok, mas tu é de qual departamento? Então não funciona, é possível funcionar. Tem sistemas aí que passam por 3 unidades, agora parece que passam 4 unidades, fora de diversos departamentos de cada unidade, para ser aprovado. Não é possível acontecer. E acho que esse sim é um assunto de grande debate. E não quero me estender mais, mas eu sou aliado para acabar com os departamentos. Aí isso é certo, não pode funcionar. É o extremo dessa fragmentação que impede a evolução do pensamento. Eu concordo. Outras questões? Eu tenho uma questão aqui. Sou estudante de engenharia ambiental aqui no UFRGS. E ao ver o título da palestra, né, Engenharia e Sociedade, as tecnologias, eu pensei diretamente na parte da extensão universitária com relação à engenharia. E a extensão hoje é entendida como um processo de produção de conhecimento
que coloca lado a lado a universidade e a sociedade, né? Seria uma via de duas mãos e não mais a universidade passando o conhecimento à sociedade, né? E eu acredito que existe uma dificuldade na área da engenharia, né? Talvez engenharias mais duras, né? A engenharia mecânica, ou engenharia elétrica, engenharia de materiais, até com essa questão, né? A engenharia ambiental seria uma engenharia mais afeita a essas áreas sociais, né? E eu queria saber da mesa aí, dos componentes da mesa, qual que seria o papel da extensão na engenharia, no caso? Além de formação continuada, como que a engenharia pode se integrar com a sociedade para produzir conhecimento? Obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? Professor Pedro. Bom, eu não sei exatamente o que falar agora, mas eu vou tentar dizer que eu gostei muito da explanação da professora Sônia, do meu diretor também, a quem eu admiro, pela sua consciência, pelo seu discernimento do que é importante nós fazermos numa unidade, né, como a Escola de Engenharia, né. O professor Roberto, que me honra com a presença aqui, e me honrou muito com a sua observação a respeito do que eu coloquei, né. Mas talvez a resposta possível, ou que eu tenha capacidade de dar ao aluno de engenharia ambiental, se eu entendi bem a pergunta, né, é que hoje a nossa preocupação talvez não seja institucional, né, mas é uma preocupação que eu digo que a minha é de como fazer o ensino de engenharia ele ser contextual, né. E nós temos, e a gente tenta fazer, e eu tento fazer isso no meu laboratório, que os alunos de engenharia, tão cedo quanto possível, eles comecem a fazer engenharia, né? Porque a forma com que as emendas curriculares estão estruturadas hoje, elas estão fragmentadas, né? É dado ao aluno, né, no primeiro ano, né, a obrigação de cursar disciplinas ou conteúdos que ele já viu no ensino que ele tomou para entrar na universidade. Matemática, química, física, muitos dos conceitos que ele vai ver no primeiro e segundo ano já foram vistos. Então, aquele aluno que entra com o intuito de aprender engenharia, ele vai levar 2 anos para fazer engenharia, para botar a mão na massa, digamos assim. E ele desiste, na sua maioria desiste. A evasão que nós temos nos cursos de engenharia, não na URGS, mas no cenário nacional, é muito grande. Porque um aluno, por exemplo, quer fazer mecânica, ele está pensando que ele vai mexer nos motores, etc. Aí ele vai ver matemática, química, física de uma maneira, cálculo de uma maneira obrigatória, né, e com uma exigência maior, dentro de um contexto de consumo de informação extremamente rápido, né. Então, quem entra hoje na internet está consumindo informação a mais variada possível, que presta e a que não presta, mas enfim, pensando naquele que está buscando a informação que presta, né, e de repente ele vai buscar, quando volta para o banco de engenharia, no primeiro ou segundo ano, ele está regressando no tempo. Está sendo explicado lá no quadro como é que se faz isso, e ele diz assim, puxa vida, eu estimulado, resolvo essa equação aqui de diferencial, basta ter um estímulo. Eu sei, eu tenho 2 meninos, o mais moço, ele foi reprovado em matemática, eu perguntava para ele no segundo ano, do segundo grau, não sei como é que chama hoje, fundamental, sei lá. Aí eu perguntava para ele, como é que está no colégio? Ele falou, não, está tudo bem. Como é que estão em matemática? Não, está tudo bem. E eu notava que ele ficava no computador até 2, 3 horas da manhã, e depois eu vim a saber que ele não estava estudando matemática. Ele estava desenvolvendo um jogo de videogame junto com um cara que estava na Austrália. E ele desenvolveu o jogo parceria com esse cara na Austrália de uma maneira muito eficiente, usando ferramentas lógicas, né? E o estímulo dele era claro, ter um jogo que fosse criação dele. E ele rodou em matemática aquele ano. Porque onde é que estava o estímulo? Né? Eu acho que isso acontece muito nos nossos cursos, eu falo de engenharia, né? E não uma crítica a ninguém. Nós temos uma estrutura muito pesada, o professor Luiz Carlos falou muito bem.
Como é que nós podemos mudar rapidamente uma coisa que nos coloca numa posição de destaque a nível mundial? A que custo? Com que certeza nós teríamos fazendo as coisas? A nível de laboratório, nós conseguimos fazer isso. Né? No curso que eu estou mais diretamente ligado, que é o curso de Engenharia de Materiais, nós detectamos que havia uma evasão grande e nós adotamos a política de colocar esses alunos nos laboratórios desde o primeiro momento que eles manifestassem interesse. Então tinha alunos que entravam, tomavam conhecimento por outros colegas que existiam no laboratório onde eles podiam fazer iniciação científica, e por política nossa nós começamos a colocar esses alunos. E depois ainda tinha a possibilidade de receber uma bolsa. Eu cheguei a ter 42 alunos de iniciação científica no salão de iniciação científica. Acho que não pode. Se eu perguntasse, não podia. Claro que não podia. Mas era com uma satisfação muito grande que eu vi aquilo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu sou padrinho de casamento de uns 4, 5, 6 casais formados lá dentro. E outros tantos se formaram lá, porque eles estão juntos ali, de repente se olham diferentes, começam um namoro e terminam casando, muda a vida deles, e eles se encontraram existencialmente lá, não só profissionalmente, não só porque conseguiram uma namorada, uma noiva, uma esposa agora, mas também porque se encontraram no curso de engenharia. Eles começaram a se deparar com desafios. Olha, eu tenho que prensar um corpo de prova, e esse corpo de prova, quando queimado, eu estou falando do que eu faço lá no dia a dia, digamos, materiais cerâmicos, e isso, quando queimado, tem que ter uma resistência mecânica maior do que um outro, queimado ou processado de maneira diferente. Então aquilo para eles era um desafio, né? E gozado, porque eu nunca concordei que os critérios para admitir um aluno de iniciação científica fosse que ele tivesse conceitos bons. Eu usava o contrário, não quero saber, está querendo ficar aqui no laboratório, tu vai levar uns 2, 3 meses para conseguir uma bolsa. Mas vai conseguir. Né? Então esse aluno, que muitas vezes era relapso, estava lá no 5º ano, tinha completado metade das disciplinas, ele começava a ser estimulado pelos próprios colegas, porque os critérios eram outros agora. Os critérios eram, tu entende disso, tu sabe o que está fazendo aqui, um nanotubo. Então esse tipo de interação eu acho que é muito importante. Não quero fugir da tua pergunta, mas eu acho que essa extensão, na verdade, é só porque é depois da graduação. Eu acho que isso tem que começar tão mais cedo quanto possível. E nós vamos ser tão bons formadores de profissionais, eu vou falar em engenharia, quanto mais cedo nós proporcionarmos isso aos alunos. Eu não me esqueço que eu praticava e pratico isso desde o começo do laboratório, já faz mais de 20 anos, e uma vez, satisfatoriamente, eu vi uma reportagem sobre o MIT, e nessa reportagem tinha entrevista com 2 brasileiros que tinham sido admitidos no curso de graduação em engenharia. E aí o repórter perguntou para os 2 rapazes o que eles estavam vendo que era diferente do conhecimento que eles tinham da realidade no Brasil, num curso de engenharia na universidade. Aí eles disseram assim, nós estamos no começo, mas o que a gente estranhou é que nós ganhamos um tutor, e esse tutor quer que nós tomemos a decisão se nós vamos trabalhar num projeto da GE, da Rolls-Royce ou da GM, né, porque eles iam fazer um curso de engenharia, né, seja mecânico ou materiais, dentro de um projeto maior de engenharia. Né. Então, se um dia nós tivermos condições de proporcionar isso a diferentes níveis, cada um dentro das suas possibilidades, em termos de infraestrutura, de recursos, etc., nós vamos estar formando engenheiros muito mais capazes. Porque essa demanda que vem da sociedade, por desenvolvimento tecnológico, né, porque naquele vocês vão se lembrar daquela última figura que estava a ciência, a tecnologia, a engenharia, a sociedade no centro, aí tem um parceiro da indústria que vai colocar as coisas em termos reais. Ele vai dizer o que é mercadologicamente bom, ruim. Não adianta nós inventarmos situações que depois não tem maior critério para avaliá-las em questões práticas. Né? Então, se houver uma demanda da indústria, e aí entra a questão do parque tecnológico, etc., nós vamos estar trabalhando, inserindo esse nosso estudante tão mais cedo quanto possível, né, no mundo real. Posso pegar esse gancho aqui? Eu acho que essa é a questão, né? Quando a gente fala em interação universidade e sociedade, a gente tem que entender as suas diferentes dimensões. Obviamente, na ambiental, a gente pode muitas vezes estar trabalhando mais direto com a qualidade de vida geral,
Mas a engenharia ela traça o tecido da infraestrutura urbana, ou seja, não existiria sociedade moderna sem engenharia, porque não existiria fornecimento de energia elétrica, não existiriam as edificações, não existiriam os meios de transporte. Então significa o quê? Que a elétrica, que tu citou como uma das pesadas, elas têm que trabalhar junto com os setores de produção de energia elétrica, com as produções de energia alternativas, para que a gente possa ter geração de conhecimento, melhoria da forma de geração dessa energia hoje, com mais sustentabilidade, com a incorporação do que melhor se puder produzir dentro da universidade. Então, assim, ó, tem que existir esse diálogo e tem que existir essa parceria entre a sociedade e a universidade. Mas a universidade, se ela é um repositório de conhecimento, ou então tem uma coisa errada. Nós temos que chegar para transferir isso. Só que a gente tem que entender o que a gente precisa e o que a gente quer fazer com esse conhecimento. Ou seja, a gente precisa da parceria da sociedade para que ela nos indique até quais são as prioridades que ela precisa ter. A gente trabalha com tecnologias sociais, trabalhamos com ONGs, trabalhamos em tentar mudar eventualmente algumas questões, por exemplo, de leis, para poder ocupação das ilhas aqui junto com a Defesa Civil, ou seja, tem diferentes maneiras de tu atuar, mas sempre tu está atuando. O problema é tu ter esse radar, tu não está fechado, né, na famosa Torre Branca aí, como diziam, né, antigamente aí, né, que os acadêmicos ficavam pensando nas nuvens e esqueciam que eles estavam dentro de um tecido social. E só para dizer assim, com 42 auxiliares, eles ainda eram muito produtivos e competitivos, porque eu sei porque meus auxiliares sempre tinham que disputar com os deles lá para ter os destaques de engenharia, e geralmente eles ganhavam lá, então tinha qualidade no que era produzido além disso. Tá? Eu vou ter que pedir, eu tenho uma reunião com o procurador, eu vou ter que pedir para sair um pouquinho mais cedo, tá? Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Tá, então eu queria fazer 3 comentários muito rápidos sobre a Sônia. Bom, primeiro, essa experiência que tivemos uns meses atrás de fazer o primeiro laboratório. Eu lembro quando era diretor, eu também fiz o primeiro laboratório com 30 máquinas no FCH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Eu recebi cartas do departamento dizendo que eu estava jogando fora dinheiro público, porque eu estava comprando máquinas que se tornariam obsoletas em 2 meses, que eu tinha que, na realidade, comprar livros para a biblioteca. Tem essa carta até hoje. Né? E, bom, isso acho que é interessante. Quer dizer, essa resistência à inovação é em todas as áreas. Dentro das ciências humanas, no setor do Estado que a gente trabalha é enorme a resistência à inovação. Bom, segundo, nesse ciclo de Universidade do Futuro, a primeira palestra que já está, a Patrícia já conseguiu colocar na internet, né? O professor Naumar, que tem um livro muito interessante, é uma experiência na Bahia, daqueles cursos interdisciplinares, e ele está montando uma universidade no sul da Bahia, seu Emilhão, onde não há mais departamentos. Faz um laboratório, né? Eu imagino essa discussão no Conselho Universitário. Eu topo, né? Isso é engraçado. Segundo, o professor Bergo falava, eu me lembrava dos nossos ancestrais de sociologia, Augusto Conte, ele definia a sociologia como uma física social. Né? A impressão que ele teve que reler é que havia muito mais integração nisso. A gente vai ao tempo positivista ali no domingo, tem aqui ali perto da Redenção, tem lá as escadas. E também ele mencionava nos seus textos a figura do engenheiro social. E de algum modo, né, quando a professora Sônia trabalha, né, com novas tecnologias, estudando empresas, etc. Eu tive 2 experiências um pouco nisso. No tempo eu trabalhei sobre violência na escola. A gente fomos a todas as escolas de Porto Alegre, agora vai ter uma outra pesquisa nacional. Era uma forma de tecnologia social, né, de ir nas escolas, o que estava ocorrendo, tentar melhorar, mediar conflitos, etc. Também, nos últimos 20 anos, a gente tem trabalhado com o setor da segurança pública. E a semana passada estava aqui um diretor da ONU que tem um setor da ONU chamado Reforma do Setor de Segurança, que conseguimos trazê-lo, até porque ele vai sair daqui para casar em Fortaleza, então foi mais fácil. E
E realmente a dificuldade de você fazer a reforma de um setor é enorme. E o trabalho da universidade nesse setor que é complicado, etc., onde eu estava na Assembleia Legislativa discutindo isso à noite, é que nós, nos últimos 10 anos, formamos 5.000 especialistas em segurança cidadã, que é um modelo alternativo, uma visão mais multidisciplinar, em curso de especialização, vão começar 2 agora, o 10º vai começar agora, mês que vem. É uma forma dessa relação de ciência básica e ciência aplicada, que eu acho que, na parte das humanas, há muitos equívocos, né? Óbvio, uma certa tradição sempre pensou, a única ciência aplicada que valia a pena era fazer a Revolução Socialista. Bom, tudo bem, é uma ciência aplicada. Mas eu acho que hoje a gente avançou muito, nós criamos, né, um curso de políticas públicas, que vai formar agora os primeiros alunos, está formando os gestores, já conseguiram alguma coisa, que foi conseguir a direção do DCE, já conseguiram. E vão sair meninos e meninas com 21 anos prontos para entrar no setor público, no terceiro setor, etc., com uma bagagem intelectual muito maior do que nós e nossos alunos a tiveram. E agora vamos fazer um mestrado, doutorado em políticas públicas. E eu me lembro, finalmente, ontem, aqui a professora Rosa Vicari, a professora Daltro, né, Nunes, falaram sobre a sala de aula do futuro. E me lembrei muito, antes tu falavas, que eles disseram, para concluir, né, que na verdade no futuro você vai ter 3 a 4 elementos, né, um aluno, presencial ou à distância, um professor, uma mediação tecnológica, ciência da computação, evidentemente, e um ambiente de sustentabilidade. Né? Quando eu olho para os nossos prédios, tem tudo menos isso. Né? Nós aqui, num dia maravilhoso de sol, nós estamos aqui, parece que vidro... Tem que pedir para a engenharia vir aqui trocar, não sabia. Então, ontem nós discutimos isso, exatamente como será a universidade da sala de aula do futuro. E eu achei muito interessante o filme 2001, estava selecionando para Patrícia alguns materiais, e um material da internet, não sei se é verdade, diz que no filme já estava pensado tablet. O filme é de 76? 68, né? Já estava, eu vi isso na internet, o tablet pensado há 30 anos atrás, talvez. Então, estão todos convidados até para assistir o filme terça-feira que vem, para a gente ver se o mundo realmente, estamos antes ou depois de 2001. Queria muito agradecer ao professor Carlos Berg. Eu acho que eu estou vendo a primeira vez, Milé, que alguém da engenharia fala, então espero que seja a primeira de múltiplas. Queria agradecer a minha grande amiga, a professora Sônia, que sempre nos traz novas ideias. Foi ela, por exemplo, que nos trouxe um software de análise do discurso, que nós trabalhamos no NVivo, que hoje a URGS comprou 200 licenças. E, então, muito obrigado. E eu queria agradecer a todos, alguns fiéis, torcedores desta batalha. Eu queria também entregar a professora Sônia Caneta, oferecida pela FAURGS, e o professor Carlos. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Isso estará na internet. Eu não sei se estava online. Estava online. Então, parabéns, muito obrigado. E estará registrado no nosso site. E depois nós vamos fazer um livro de todas as conferências. Muito obrigado.